Boa tarde a todos e a todas. Não sei se alguém que está em alguma região do Brasil ainda é bom dia, se não, bom dia também. Quero aqui, em nome da Casa do Brasil, agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. A Casa do Brasil, muito resumidamente aqui, para também não me alongar muito, é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos. Já temos 30 anos na luta e no ativismo, na intervenção social pelos direitos, para que haja políticas públicas igualitárias para a integração da comunidade imigrante em Portugal. E trabalhamos a comunidade imigrante não só a brasileira, apesar do nome, e todos os nossos projetos, eles têm sempre esse cuidado de tentar promover aqui o acesso aos direitos, aos serviços públicos em Portugal. Muito resumidamente, para falar um pouco da nossa área da intervenção, nós temos um gabinete de orientação e encaminhamento, que dá suporte em termos de informação e orientação sobre regularização, nacionalidade, acessos a serviços e direitos. Temos o Gabinete de Apoio ao Emprego, que faz parte desse projeto que hoje estamos fazendo aqui essa sessão, que é o Gabinete especializado em apoio ao emprego, que também ajuda nesse percurso aqui para a integração profissional dos migrantes. Temos um projeto muito interessante, que quem está no Brasil pode participar, porque tem sido agora online, que é o Grupo Acolhida, é um espaço onde há uma troca de partilha de experiências do processo migratório das pessoas que participam do grupo. Para quem está em Sintra, quem não conhece Portugal, é um conselho aqui muito grande, a Casa do Brasil agora também tem um projeto lá, o Migrante Participa em Sintra, onde também trabalhamos muito a questão da informação e de debates sobre temas que são muito pertinentes para a comunidade imigrante, todas as nacionalidades daquele concelho. Temos ainda o Migramix, que é um projeto que vem aqui desmistificar alguns estereótipos e preconceitos com relação à migração. Temos o BRPT, que é mesmo voltado para quem está no Brasil, e que vocês podem acompanhar através de sessões, de canais de YouTube. E temos ainda, acho que não esqueci nenhum, né, Ellen e Alexandre, outros eventos que vamos partilhando ao longo também aqui. Eu vou partilhar para vocês os links de acesso às nossas redes sociais, ao nosso site também, para que vocês possam acompanhar presencialmente, quando for possível, ou sempre online também, quando também tiverem disponibilidade. Eu acho que aqui era mais ou menos essa introdução, uma boa sessão para todos e para todas. Vamos continuar aqui à disposição. Obrigada. Obrigado, Patrícia. A nossa colega Ellen também agora vai falar algumas palavrinhas. Obrigada, Alexandre. Bom, boa tarde para quem é de boa tarde, enquanto eu ainda sou de bom dia, porque me encontro aqui no Brasil. Então, com alegria, nós damos início a essa sessão, que é a primeira do nosso ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais. Este ciclo ele foi idealizado pela Casa do Brasil, particularmente pela atuação do Gabinete de Apoio ao Emprego, que é um dos gabinetes mais antigos da CBL e que tem registrado nos últimos anos o aumento na procura de seus serviços por parte de imigrantes brasileiros e brasileiras com maior qualificação e com uma trajetória profissional mais alargada. Essas pessoas imigrantes chegam com muitas dúvidas em relação à regularização para o exercício de suas profissões e também com histórias de desinformação, que acaba tornando esse processo mais longo, mais penoso e muitas vezes mais caro. Diante dessa realidade, uma das componentes do projeto Casa Mais Empregabilidade, Estratégias para a Integração Laboral Migrante, financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração FAMI, é exatamente esse ciclo de sessões de esclarecimento com as ordens profissionais. O nosso objetivo é a aproximação entre as ordens profissionais e as pessoas profissionais migrantes, e a partilha de informação de fontes oficiais para tornar esse trajeto o menos tortuoso possível. A CBL, então, ela convidou diversas ordens profissionais e com as que aceitaram o nosso convite, o nosso desafio, nós fomos construindo coletivamente esse ciclo de sessões. Foram reuniões muito interessantes em que pudemos conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento das profissões, das ordens e as suas particularidades na regulamentação de profissionais vindos de outros países. Inclusive, nós nos deparamos com ordens que já têm departamentos e iniciativas dedicadas a essa função, e outras ordens ainda iniciando atividades nesse sentido,
visto que essa é uma realidade muito comum, né, nesse mundo global que a gente vive. Bom, dito isso, eu agradeço imensamente terem aceito o nosso convite, em particular ao Dr. Álvaro Costa e ao Dr. Nelson Ferreira, e à Ordem dos Contabilistas Certificados que abrem este ciclo. Então, eu desejo uma ótima sessão a todos e todas, e passo a palavra ao meu colega Alexandre. Obrigado, Ellen. Antes de passar a palavra também ao Dr. Nelson Ferreira, eu vou pedir mais uma vez, né, para assinarem as listas, e também eu peço, por gentileza, para que as pessoas não utilizem esse espaço para fazer perguntas de cunho pessoal, como, por exemplo, como fazer o IRS, quais são os prazos para entregar minha declaração, enfim. Nós temos alguns contatos, algum gabinete de orientação especializada que pode auxiliar os migrantes brasileiros nesses serviços. Depois a Patrícia vai deixar aqui também, não sei se já deixou no chat, mas ela vai deixar. E vamos utilizar desse espaço mesmo para os objetivos pelos quais ele foi destinado, que é um panorama sobre o funcionamento, né, do mercado, dos contabilistas certificados aqui em Portugal, e sobre como os migrantes brasileiros conseguem se inserir e se regularizar para exercer atividade profissional aqui no país também. O Dr. Nelson Ferreira, ele é graduado em Contabilidade e em Economia, pós-graduado em Economia da Empresa e da Concorrência, é assessor da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados para as áreas da inscrição de novos membros do OCC, ensino e formação e relações internacionais junto às outras organizações de profissionais contabilistas. Ele também é membro de diversos grupos de especialidade, representante da OCC no ISAR, que é o Grupo de Relato Financeiro das Nações Unidas, e responsável pelo processo de candidatura e inscrição da OCC junto da IFAC. Muito obrigado, Dr. Nelson Ferreira, por ter aceito o nosso convite, e uma boa sessão para todos e todas. Podemos começar já com a exposição do Dr. Nelson. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos os elementos da organização, da Casa do Brasil de Lisboa. De facto, eu estou aqui em representação da Ordem, neste caso também de forma pessoal, representação da bastonária da Ordem, a doutora Paula Franco, que é atualmente a bastonária, a líder desta organização, e no fundo nós somos a Ordem dos Contabilistas Certificados, que é uma profissão que em Portugal é regulamentada. E, portanto, as profissões regulamentadas têm, de facto, regras de acesso, não são de acesso, digamos, livre, de livre contratação. Onde é que eu posiciono as profissões de livre contratação? São aquelas que apenas e só por vontade das partes alguém vai desempenhar. Ou seja, por exemplo, alguém que gostaria de contratar uma pessoa para ir arrumar a casa dele, lá em casa. E, em princípio, não há uma regra específica, é só de livre vontade. As duas partes aproximam-se e dizem, sim senhor, olha, você vai lá à minha casa e faz uma decoração nova ou algo parecido. Em princípio, não há regra específica para esse tipo de prestação de serviços, se quisermos. Já para a área do que é a profissão de contabilista certificado, existe. E, portanto, uma pessoa não pode, só por simples vontade, dizer, olha, vem lá fazer um conjunto de práticas na área da contabilidade. A outra pessoa, para dizer que sim, tem que, de facto, comprovar e estar inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados. E por isso é este enquadramento do que é uma profissão regulamentada em Portugal. No Brasil também existe essa figura, com certeza. Os membros normalmente inscrevem-se nos conselhos regionais de contabilidade. Só que, por exemplo, em Portugal, há aqui o grande grupo do que é a contabilidade e do que é que são algumas vertentes de exercício
do que se pode ter um conceito aberto do que é a contabilidade. Por exemplo, em Portugal está como que dividida em duas profissões e creio que no Brasil isso é mais ou menos fundido numa única profissão. Portanto, em Portugal nós estamos a falar de o que é um exercício da prática da contabilidade, quem faz de facto a contabilidade, quem organiza e depois produz os resultados para as demonstrações financeiras, para a apresentação do balanço das empresas e tudo mais. Esse é o contabilista certificado, portanto, o profissional que está inscrito nesta ordem que eu represento, que é a Ordem dos Contabilistas Certificados. Existe também outra figura, que é a figura da auditoria, em que muitas vezes o conceito de contabilidade, no termo anglófono, em inglês, de accountant, normalmente está também englobado a prática da auditoria. De facto, os membros da ordem que eu represento, a Ordem dos Contabilistas Certificados, não estão autorizados, neste caso, a realizar a prática da auditoria. E, portanto, há aqui esta diferença. Acontece, em termos muito práticos, que há muitos dos nossos membros que são simultaneamente membros da Ordem dos Auditores e também da Ordem. Mas eles têm que ter as duas qualificações para poder fazer ambas as situações. Quem for só membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, que é a ordem que eu estou a representar agora, não pode estar na prestação do serviço de auditoria. Isso é uma outra ordem, não vou falar sobre ela, é uma outra ordem portuguesa, provavelmente não sei se a Casa do Brasil de Lisboa chegou a fazer contactos ou não em relação à ordem dos revisores oficiais de contas, que é assim que se chama essa outra ordem. Sim, nós fizemos contato, sim, a próxima sessão é exatamente com... Muito bem, muito bem. Portanto, não vos vou amassar mais sobre essa situação, pois os meus colegas, vou chamar assim, que nós damos perfeitamente bem, só que a lei portuguesa define esta diferença e, portanto, existem os profissionais que estão no campo da auditoria e, portanto, para estar a exercer, de facto, têm que ser membros da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que será, então, os participantes de uma próxima sessão deste ciclo de conferências, e quem está no campo de o que nós chamamos de fazer, executar a contabilidade e que depois prepara a demonstração financeira, a apresentação do balanço, a demonstração de resultados, e quem assina, de facto, esse documento, juntamente com o proprietário das empresas que forem o alvo desse trabalho contabilístico, tem que ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, é uma obrigação. Portanto, isto é uma introdução que eu faria. Vou, entretanto, passar, se calhar, aqui a uma apresentação, se eu conseguir, vou tentar. Aqui o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante, não sei se me vão poder conceder ou não. Se assim for, eu poderia avançar com uma apresentação que fiz, não sei se isso é possível. Sim, eu já creio que já é possível. Então vou aqui escolher esta janela e vou iniciar a apresentação. Creio que neste momento estão a ver o meu PowerPoint, suponho eu. E estamos a ver, sim. Se eu consigo dar o início da apresentação. Ok, creio que agora já avanço. Ora bem, com aquela introdução que eu fiz, a separação, digamos como que uma separação de realidades, em que ambas são reguladas, ou seja, quer para a vertente da auditoria, quer para a vertente da contabilidade, tem que estar, de facto, inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados. O que é que nós... Vou avançar com a minha apresentação. O que é, de facto, ser o contabilista certificado? Sendo uma profissão regulamentada, no fundo, é quem é membro desta Ordem dos Contabilistas Certificados. Poderemos, eventualmente, ter a perspectiva de dizer eu sou contabilista porque tirei um curso de contabilidade. Tudo bem, não há problema.
é uma questão aberta na sociedade. Eu sou contabilista, eu tenho conhecimentos de contabilidade, eu tirei um curso de contabilidade, ou não tirei, mas trabalho na área de contabilidade. Eu sou contabilista, pronto, é uma situação neutra, digamos assim. Eu sou contabilista certificado. É só porque eu consigo provar que sou membro desta ordem dos contabilistas certificados. E isso é o que se chama, portanto, é um título reservado. Se eu estiver a dizer que sou contabilista certificado sem o ser, de facto, posso estar a incorrer numa figura que está que é a usurpação de funções. É como eu dizer que sou médico e não sou médico, por exemplo. É uma situação parecida. Portanto, depois, a atividade profissional do contabilista certificado. Existe a vertente regulada, e este texto que eu vos estou aqui a apresentar é o texto da lei portuguesa que regula o contabilista certificado, que se chama o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. E é uma lei portuguesa, tem um número de diploma, neste caso é o 452/99, Decreto-Lei 452/99, que tem vindo a sofrer alterações, sendo a mais relevante em 2015, que até alterou, inclusive, o nome da profissão. A profissão até 2015 chamava-se Técnico Oficial de Contas e passou a ser contabilista certificado. Mas é muito comum que possam estar a falar com alguém cá em Portugal que fala ainda do Técnico Oficial de Contas. De facto, já não existe, agora foi substituído por contabilista certificado, mas caiu, foram muitos anos, foram mais de 15 anos, ou 20, mais de 20 anos, a usar essa terminologia na sociedade, e, portanto, não é uma coisa que se apaga assim de um momento para o outro, mas é o título oficial neste momento. Era o que era o técnico oficial de contas, é hoje em dia o contabilista certificado. E, portanto, existem algumas atividades concretas que são exclusivas destes profissionais. Como eu estava a dizer, e como está aqui escrito neste texto, é a execução da contabilidade segundo as normas aplicáveis. Neste caso, as normas, nós conhecemos as normas, no Brasil existem as normas brasileiras, mas existem também as normas internacionais. As normas internacionais influenciam a contabilidade do espaço económico onde Portugal está inserido, que é a União Europeia, e depois existem normas europeias de contabilidade e existem depois também as normas nacionais de contabilidade. Portanto, é ao contabilista certificado que cabe aplicar estes normativos no âmbito da contabilidade das empresas, que ele é o responsável. Que em Portugal serão praticamente todas as empresas, desde a mais pequena que tenha que aplicar um normativo contabilístico, que até se chama norma contabilística para as microentidades, portanto, entidades logo com uma, duas pessoas, que têm que apresentar contabilidade, tem que ser sempre assinada por um contabilista certificado. As únicas situações praticamente de exceção a esta realidade são aquelas contabilidades que nem se podem praticamente quase chamar de contabilidades, é uma organização de contas de algumas associações de pequena dimensão, até quase cerca de 10 mil euros de rendimentos anuais, e também as pessoas singulares, que também até um determinado valor de rendimentos não precisam também de ter contabilidade organizada. De resto, todo o cenário económico que envolve empresas em Portugal tem que ter, obrigatoriamente, a assinatura das contas por um contabilista certificado. E então, depois temos aqui a vertente, já falei da contabilidade e da preparação das peças contabilísticas, que normalmente é o balanço e a demonstração de resultados, o anexo às contas, portanto, tudo o que é o conjunto, o pacote de peças contabilísticas típicas e que estão tipificadas nas normas contabilísticas, quer nacionais, quer internacionais. Também em Portugal existem a vertente fiscal, que é a vertente dos impostos. E então o Estado português também requer que na vertente das declarações de renda, das declarações de rendimentos, esses documentos sejam apresentados junto das autoridades fiscais portuguesas, das autoridades tributárias, sejam também eles apresentados pelo contabilista certificado. Portanto, esta é outra situação, em que, se não for contabilista certificado,
os dados, uma série, ou a grande maioria dos dados fiscais não podem ser apresentados às autoridades se não for pela via da participação de um contabilista certificado. Depois, temos aqui, nesta parte que eu vos estou a apresentar agora, aquelas funções que já são partilhadas. As outras que eu vos indiquei antes são exclusivas. De facto, só os membros da Ordem dos Contabilistas Certificados é que podem exercer. Estas já são partilhadas, embora sejam também reservadas. Portanto, aqui a partilha basicamente é entre nós, portanto, nós, membros da Ordem dos Contabilistas Certificados, aqueles profissionais que eu também já vos disse, que serão os auditores ou revisores oficiais de conta, na expressão em Portugal é organizada com o título profissional é revisor oficial de contas, e também podem entrar aqui nesta partilha de funções, seguramente advogados, pessoas que estejam habilitadas com a advocacia. Portanto, e as funções são consultoria na área, por exemplo, um advogado na área da contabilidade não, portanto não seria aqui, mas, por exemplo, na área da fiscalidade, na vertente que é o direito fiscal ou algo parecido, o advogado podia participar. Ou o membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas pode participar também a fazer consultoria na área da contabilidade e da fiscalidade. E, portanto, depois também, quando as empresas têm algum problema legal que venha das questões tributárias ou outras relacionadas, o contabilista também pode, até certo valor, neste caso, se as questões que estiverem aqui em causa não ultrapassarem os 15 mil euros de disputa, às vezes pode ser uma multa de 5 mil euros ou algo parecido, o contabilista pode participar como se fosse um advogado. Faz o apoio junto do tribunal, diretamente ao seu, como se fosse um advogado. Depois de passar um certo valor, que acho que é de 15 mil euros, aí sim, esses processos a serem trabalhados e debatidos em tribunal têm que ter, de facto, a participação obrigatória de um advogado. E depois, também termina aqui o último parágrafo a dizer quaisquer outras funções previstas por indicação. Por exemplo, a mais comum é ser nomeado como perito num caso em tribunal. Por exemplo, um juiz que esteja a avaliar uma situação que envolva as contas de uma empresa ou algo parecido, o juiz pode dizer, olha, eu preciso de uma perícia, eu preciso que alguém assine aqui por baixo um parecer sobre esta situação que eu estou a analisar. E então pode chamar um contabilista certificado para o efeito. Agora, tentar ser também linear nestas questões, a inscrição na ordem, e vou já até mencionar essa situação, muitos dos contactos que temos tido de pessoas que tiveram formação e até experiência no Brasil, apontam para uma realidade de dizer, a partir da seguinte base, eu no Brasil sou membro do Conselho Regional A, do Estado A ou do Estado B, pronto. E eu consigo provar isso, eu tenho um cartão ou tenho uma prova dessa situação. A questão que se coloca pela lei portuguesa, pela aplicação atual da lei portuguesa, é que essa informação, com certeza, é factual, é muito interessante, mas não tem validade para o processo de admissão à Ordem dos Contabilistas Certificados. Aliás, de alguma forma, embora não me caiba a mim estar aqui a fazer uma leitura da lei brasileira, neste caso, como é que um português iria para o Brasil fazer este tipo de atividade, do que nós temos conhecimento, também o facto de eu ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados não é um processo que seja tido em atenção. Eu terei sempre que ir por um processo de revalidação académica em relação ao curso de acesso à profissão de computador, que há de ser, no mínimo, o bacharelado em ciências contábeis, suponho eu, que é essa a via de acesso à profissão no Brasil. Aqui também é a mesma coisa, não é utilizado o facto de a pessoa ser membro da Ordem Profissional do Brasil. O que vamos observar é se, por exemplo, tem o tal bacharelado em ciências contábeis, é uma das bases de possível acesso aqui à profissão em Portugal.
E então o que eu escrevo aqui neste quadro como formação base, estágio e exame é para vos dar a perspectiva do processo de admissão, em que primeiro há que verificar um conjunto de características que nós chamamos de formação base, que tem duas componentes, que é a componente grau académico e a componente de competências técnicas que devem ser, que são requeridas. E eu aqui vou, se calhar, fazer aqui uma pausa, porque eu fui buscar aqui estes dados de uma apresentação anterior e esta informação que aqui está desatualizada. E já que vai servir, como já disseram há pouco, vai servir para poder ser consultado mais tarde, eu vou mesmo aqui fazer esta atualização, que é, vou escrever aqui, RIEP, que é o Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame. É um regulamento que depois qualquer pessoa pode encontrar através, eu vou escrever aqui, site da OCC, que neste momento é a informação mais direta, e depois existe um anexo ao RIEP, que é onde estão as competências técnicas que são necessárias para o exercício da profissão. Ora bem, ele voltou aqui ao início, mas pronto, onde eu queria é que aquelas menções que estavam ali antes são uma regulamentação que foi substituída em 2020 por este novo regulamento de 2020. E, portanto, já que ia ficar disponível mais tarde, não seria interessante ter uma informação desatualizada. Assim podemos, remetendo sempre a melhor fonte, de facto, é sempre utilizar o site da Ordem dos Contabilistas Certificados, que é onde estão atualizados os dados. A formação base, como eu estava a dizer, tem duas componentes, um grau académico e uma verificação de um conjunto de competências técnicas que são, na essência, em três áreas. A área da contabilidade financeira e do relato financeiro, a área da contabilidade de gestão, no Brasil, creio que se costuma dizer mais contabilidade gerencial, e depois também a área da fiscalidade, ou seja, os impostos, e com a característica de que nesta área vão ver que depois há aqui uma pequena diferenciação, que fará toda a diferença, que aqui a área é a fiscalidade de Portugal, a fiscalidade dos impostos em Portugal. E por aqui depois faz-se alguma diferença. E depois nós comparamos aqui, para dar aqui um pouco a perspectiva de que as normas internacionais de acesso a uma profissão estão organizadas de uma forma mais ou menos parecida. Existem normas internacionais que as primeiras da 1 a 4 estão mais ou menos replicadas nas normas que nós temos aqui como formação base. A norma número 5 internacional tem a ver com estágio de acesso à profissão e a norma número 6 tem a ver com o exame de acesso à profissão. Basicamente era isto. Depois, agora, isto foi só a forma como eu organizei a minha apresentação, só para vos dar aqui alguma demografia. Nós somos um país pequeno, não tem nada a ver com o Brasil. Nós temos, neste momento, membros ativos, cerca de 68 mil membros ativos. Na verdade, nós conseguimos atingir um número redondo de 70 mil membros, porque existe uma figura que se chama a suspensão voluntária, e temos normalmente de forma, é um processo que a pessoa, sendo membro, pode pedir para suspender a atividade temporariamente, e normalmente andam 2 mil membros nesta situação, às vezes revertem e tornam-se membros ativos, outras vezes pedem, e portanto o nosso número efetivo de membros total é 70 mil membros. Mas a estatística que apresentamos aqui tem a ver com aqueles que são membros ativos, estão ativamente com a possibilidade de exercer a profissão em Portugal hoje em dia. E por aqui uma pequena demografia, já existem desde há, se calhar, cerca de 10 anos que existem mais mulheres na profissão do que homens. Não era assim antes, mas há cerca de 10 anos que o número superou. E depois temos aqui uma pequena
São dados que podem ser facilmente acedidos, porque são dados do nosso próprio relatório de contas que apresentamos anualmente e às vezes e isto são então as contas apresentadas pela ordem dos contabilistas. Portanto, nós até temos algum cuidado, porque sabemos que depois uma série de outras entidades, de outras associações, acabam por ir tentar ler os nossos relatórios e contas, porque relatórios e contas apresentados por contabilistas, espera-se que sejam os melhores, ou pelo menos bem feitos relatórios. E, portanto, é assim. Aqui, ao nível de uma demografia no sentido dos escalões etários, claro que temos menos membros com menos de 30 anos, de 30 a 40 já mais, mas a fatia maior neste momento ainda está aqui na demografia dos 40 aos 50 anos, profissionais, e depois de 50 a 60 e mais de 60. Pronto, isto só. E aqui também um pouco a perspectiva de que nós, como organização portuguesa, temos também representação, somos membros destas organizações. Esta aqui, a IFAC, do lado superior esquerdo, é a Associação Mundial dos Contabilistas, se quisermos. Aqui é uma associação que a EFA é uma organização europeia, e depois temos outras participações no Instituto Internacional dos Custos, mais ligado às questões da contabilidade gerencial, como estávamos a falar há pouco. Aqui, uma forma de organização da contabilidade pela língua é uma forma interessante. Nós temos contabilistas latinos aqui, nesta parte do CILEA, esta CILEA. Portanto, temos toda a América do Sul com representação, o Brasil e os outros países que falam língua castelhana, espanhol. Do lado da Europa, temos de facto, os membros do CILEA são Portugal, Espanha, França, Itália e também Roménia. Roménia também é um país de língua latina, que é aquele país, se calhar, a língua um pouco mais estranha, mas ela é de origem latina, de facto, e também tem membros da Roménia nesta CILEA. Aqui este FCM, já em baixo, tem a ver com uma organização de contabilistas ali ao redor do mar Mediterrâneo, são os contabilistas do Mediterrâneo. Temos também contabilistas do norte da África, do Médio Oriente também, e Turquia também também temos alguns portanto, membros. Aqui o grupo de Edimburgo é um grupo mais ou menos informal, mas que se junta a pensar alguns assuntos de interesse dos contabilistas. E agora, desde 2019, foi formada aqui a UCALP, União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa, que iniciou em 2019, na altura até coincidiu com um congresso que a Ordem recebeu e convidou os representantes, e só que depois meteu-se a pandemia e, de facto, as atividades desta organização, que é relativamente recente, não tem havido uma grande evolução. Mas será por aqui, por esta UCALP, que os maiores fórmulas de aproximação e cooperação entre os representantes das profissões, neste caso Portugal e Brasil, vão com certeza ter maior possibilidade de avançar com essas atividades que possam. E existem várias em perspectiva, e uma delas é exatamente pensarmos em mecanismos de maior proximidade no reconhecimento mútuo profissional. Mas, na verdade, como eu vos estava a dizer há pouco, esses são mecanismos que não estão em vigor ainda hoje em dia. Por isso, eu não terei condições de demonstrar que sou membro da Ordem perante um conselho federal ou regional. Neste caso, creio que a inscrição é sempre feita pela via de um conselho regional, depois pode ter, digamos, como que uma equivalência aos outros conselhos regionais e uma abrangência através de várias figuras regulamentares, através do Conselho Federal de Contabilidade, mas eu não tenho efeito prático de demonstrar que sou membro da Ordem dos Contabilistas Certificados num processo desta natureza. Terei que sempre passar pela revalidação académica e vice-versa. Portanto, a pessoa que for membro da Ordem do Conselho Federal ou Regional do Brasil não tem uma via direta
o processo é pela validação académica. Depois, como eu estava a dizer, a fonte de informação mais adequada é sempre a consulta do site da Ordem dos Contabilistas Certificados. Está aqui o endereço, é muito fácil, são só estas 3 letras, occ.pt. E depois, sobre a inscrição, ali na parte onde a seta está a indicar, é só seguir aquela indicação de inscrição, e uma das partes mais, se calhar, de conselho será de seguirem esta primeira informação, que é a inscrição, perguntas frequentes sobre a inscrição. E eu depois vou aqui logo diretamente ao ponto 2, que é a habilitação e formação académica necessária para a inscrição, e depois tenho aqui um ponto 2.3, que é se eu posso candidatar-me com um curso superior obtido fora de Portugal, que é talvez a situação mais típica de quem está aqui nesta sessão, uma pessoa que tirou um curso de contabilidade, provavelmente o curso de ciências contábeis, mas aqui, inclusive, posso-vos mencionar que, se calhar, e ao contrário do Brasil, nós não temos uma exclusividade de pessoas com formação superior na área da contabilidade. Se for na área da gestão, da administração, da economia, também há a possibilidade do acesso profissional. Eu creio que no Brasil existe, inclusive, uma situação mais afunilada, que só poderá aceder ao Conselho Regional de Contabilidade quem tiver, de facto, o curso de Ciências Contábeis. É uma situação, no fundo, é parecida, por exemplo, com a profissão, já falei há pouco, do advogado em Portugal. Só quem tiver o curso superior de Direito em Portugal é que pode aceder à profissão de advogado. E essa é uma realidade que, por exemplo, no Brasil, assim será também para o contabilista. Só quem tiver o curso de Ciências Contábeis é que pode depois aceder à profissão de contador ou membro do Conselho Regional de Contabilidade. Em Portugal, não. Nós temos, de facto, uma base que é um pouco mais alargada. Está aqui neste ponto número 2.1, o primeiro ponto, em que diz que uma pessoa, para poder avançar para o processo de inscrição, deve ter um grau académico ou de licenciado, ou de mestre, ou doutor, isto são tudo graus académicos em Portugal, na área da contabilidade, da gestão, da economia, das ciências empresariais ou da fiscalidade. Portanto, essa base, se eu for, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu tiver um mestrado em economia, então eu já estou a validar esta primeira situação. E, portanto, poderei pensar em avançar com a inscrição. Mas depois aplica-se então as tais competências técnicas que estão previstas no tal regulamento, e neste caso no anexo ao regulamento, que foi publicado como, tem aqui outro nome, eu não queria entrar em aspectos muito técnicos, mas é um regulamento 334/2020, onde apresenta as tais 3 áreas. O que acontece é que, por exemplo, como eu dava a dar o exemplo, a pessoa pode ser mestre em economia, mas depois, quando formos ver as 3 áreas, a da contabilidade financeira, a da contabilidade de gestão e da fiscalidade, provavelmente uma pessoa que passou por um mestrado em economia não tem muitas especificidades técnicas nestas 3 áreas. Então, o que terá que fazer é que irá completar isso recorrendo outra vez, provavelmente dirigindo-se outra vez ao ensino superior, para fazer especificamente algumas das áreas. Quem faz um curso fora de Portugal, era o que eu queria dizer, é que se fez o curso fora de Portugal, há primeiro uma situação que tem que também ser validada, e isto decorre do estatuto, neste caso é da lei mesmo, da lei da profissão, que se o curso é de fora de Portugal, uma das coisas que terá que se verificar é que terá que ser acionado o processo de reconhecimento académico. Ou seja, o curso não serve de base direta, não posso utilizar um curso, por exemplo, diretamente do Brasil, eu vou ter que reconhecê-lo através da lei portuguesa dos graus académicos e uma autoridade que não somos nós, não é a Ordem dos Contabilistas, é a Direção-Geral do Ensino Superior, de forma direta ou por intervenção de um estabelecimento de ensino superior português, que vai validar o reconhecimento académico. Portanto, nesse caso, se a pessoa, por exemplo, tiver uma graduação
em administração, por exemplo, no Brasil, que em Portugal será entendida como um curso de gestão, enquadra-se na mesma área, de alguma forma. A pessoa que tiver a graduação de administração no Brasil e que seja uma graduação superior, pode pedir o reconhecimento académico do seu curso em Portugal. O reconhecimento, em princípio, só terá que garantir que o nível académico do Brasil em Portugal é pelo menos ou uma licenciatura, ou um mestrado, ou um doutoramento, tanto faz. Normalmente vamos pelo base, e o base é a licenciatura. E a partir do momento em que uma pessoa do Brasil que seja licenciada ou tenha uma graduação superior em administração, que a autoridade portuguesa determina que é possível reconhecer como um grau académico e que em Portugal poderia ser uma licenciatura, então já podemos trabalhar com essa situação da mesma forma como o exemplo que eu dei há pouco da pessoa ser mestre em economia. Depois, a partir daí, vamos ter que fazer a tal validação das áreas de competência técnica. Mas isto, de facto, que eu estou aqui a mostrar neste ecrã é as perguntas e as respostas que estão no sítio de internet da nossa ordem. Aqui, depois, em termos... depois, o que vai fazer muita diferença é a aplicação destas áreas de competência. Porque o grau é relativamente simples, como eu estava a dizer. Se a pessoa tiver e isto eu digo por experiência própria, e é o caso mais comum que somos contactados por pessoas que são oriundas, por exemplo, do Brasil, é que têm o bacharelado em Ciências Contábeis. Para nós, o bacharelado em Ciências Contábeis é uma licenciatura em Contabilidade. De alguma forma, entendemos nós como uma licenciatura em Contabilidade. De qualquer forma, dizemos isso por experiência prática dos vários casos que nos são apresentados ao longo dos tempos, mas isto nunca dispensa da intervenção da tal entidade, que não somos nós, é uma entidade reguladora de Portugal, que faz o reconhecimento académico. Mas nós, claro, como já recebemos tantos casos de bacharelado em Ciências Contábeis, e que todos os casos que vamos recebendo, passando pelo processo de reconhecimento académico, são validados como licenciaturas em Portugal, então nós conseguimos dizer que um bacharelado em Ciências Contábeis é como se fosse uma licenciatura em Portugal. Mas isso não dispensa desse processo formal em que tem que haver sempre um pedido de reconhecimento académico às autoridades portuguesas, apresentado, dizendo, olha, eu tenho o curso de Ciências Contábeis no Brasil e preciso de um processo de reconhecimento académico. Isto tem a ver com o nosso artigo 17º do nosso Estatuto, em que o grau, ou é um grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento obtido em Portugal, ou, esse artigo tem duas alíneas, na alínea B diz, ou se o curso foi tirado fora de Portugal, é um curso que tenha sido reconhecido pelas autoridades portuguesas com os efeitos desse mesmo grau, licenciatura, mestrado ou doutoramento. Isto é um bocadinho técnico, mas, de facto, tem que ser pedido. E se não for dada essa prova, nós não conseguimos validar o tal artigo 17º e fica aqui como que um bloqueio. Mas, em princípio, é uma situação que não é... Enfim, não somos nós que tratamos, é, como eu digo, as informações, aliás, eu creio que agora não consigo, mas eu até preparei aqui a possibilidade de vos mostrar o sítio de internet da Direção-Geral do Ensino Superior, mas a Direção-Geral do Ensino Superior, eu não sei se a organização aqui da Casa de Lisboa vai, de alguma forma, ter alguma participação. Creio que não, pelo nome que introduziram foi as ordens profissionais e os sindicatos, portanto não sei se vão ter alguma participação da Direção-Geral do Ensino Superior. Mas provavelmente já contactaram e provavelmente têm ligação com essa organização, porque isto é válido para a nossa profissão, como provavelmente vai ser necessário utilizar a Direção-Geral do Ensino Superior para outras situações. Mas o que nós, nesse caso muito concreto, o que eu devo dizer é que é uma parte do processo, ela é necessária, às vezes é apresentada como a primeira situação, mas eu vou aproveitar o facto desta sessão estar a decorrer para dizer, não tem que ser nesta sequência. Ela é necessária, vocês devem contactar a Direção-Geral do Ensino Superior para obter o reconhecimento académico,
mas não tem que ser a primeira coisa. Às vezes isso acontece, talvez porque a comunicação que demos seguiu nessa sequência e depois as pessoas pensam que têm que fazer isso de forma inicial e depois ficam a demorar algum tempo, não é muito tempo, mas demoram algum tempo a fazer isso, e eventualmente podiam estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo e não fazem. Mas então o que eu quero chamar a atenção é que é um processo necessário, o reconhecimento académico, mas o que nós normalmente damos como nota principal é que se têm um interesse em avançar para a inscrição na profissão de contabilista certificado, podem começar por nos enviar cópias simples dos seus cursos obtidos no Brasil. Cópias simples, só mesmo até às vezes uma fotografia com o telemóvel ao diploma, e enviam para a ordem, para o endereço que nós temos e que eu no fim vou mostrar, mas que é o que deve ser sempre utilizado, é o endereço com a palavra geral, depois o @occ.pt. E aí, enviando uma cópia do certificado, essa é sempre a primeira via a contactar, porque nós conseguimos logo fazer um conjunto de apreciações iniciais, damos um conjunto de orientações que a pessoa deve logo começar se tem esse interesse, a avançar por aí, sendo que aquele processo de reconhecimento pode ir sendo feito ao mesmo tempo. Não é uma coisa que deva ser obtida primeiro antes de outra qualquer. É um processo que pode ir ser feito ao mesmo tempo. Ele vai ser necessário no fim ou no início, na fase em que a pessoa depois apresenta mesmo o pedido formal da candidatura para se inscrever como membro da ordem, quando já tiver todo o processo pronto, mas às vezes fica um pouco a ideia de que a primeira coisa que eu tenho que ir fazer é ir obter o conhecimento académico. Não tem que ser necessariamente assim. Há várias coisas que podem ser feitas antes e se calhar às vezes nós infelizmente damos com casos de pessoas que foram primeiro fazer o reconhecimento, ficaram à espera que tudo tivesse concluído e depois é que foram fazer as outras coisas, quando depois ficam com a ideia que podiam estar a fazer as coisas ao mesmo tempo. E isso é verdade. Pode-se estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas úteis e necessárias para este processo de inscrição na ordem. Isto que eu tenho aqui, portanto, é a base académica, como eu estava a falar, e depois o que nós vamos procurar em termos de competências técnicas na área da contabilidade financeira e relato, na área da contabilidade de gestão e na área da fiscalidade. Ora bem, quando uma pessoa tira um curso, por exemplo, de ciências contábeis no Brasil, estas duas primeiras áreas, a contabilidade financeira e relato e a contabilidade de gestão, nós estamos com condições de poder aproveitar ao máximo tudo o que foi feito no Brasil nestas áreas. E da nossa experiência, quem faz um curso de ciências contábeis no Brasil quase sempre consegue corresponder aos requisitos que nós temos para estas áreas. Já no âmbito da fiscalidade, eu aqui depois vou avançar aqui à frente, aquilo que eu estava a mostrar aqui é uma vertente quantitativa, é um número de unidades. Aqui, por exemplo, na área da contabilidade financeira e relato, um mínimo de 4 unidades desta área, na contabilidade de gestão um mínimo de 2 áreas de contabilidade desta área e na fiscalidade um mínimo de 3 áreas nesta área. Depois há uma componente de conteúdos destas competências técnicas que está expressa também no tal documento que é o anexo ao regulamento de inscrição, que nós indicamos como RIEP, Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais, é o nome desta sigla que está aqui em cima, em que existe um conjunto de resultados de aprendizagem que são necessários verificar como competências específicas. Isto na contabilidade financeira, na área da contabilidade de gestão ou contabilidade gerencial, normalmente, e a fiscalidade. Eu aqui ponho, de facto, entre parênteses, fiscalidade portuguesa. Qual é que é a questão que se coloca aqui? É que tudo o que seja, de facto, desta área, dos impostos e tudo mais, que tenha sido feita no Brasil, no nosso processo nós não estamos a admitir como validade. Então, esta área, quando se faz este processo de uma pessoa que venha do Brasil, por exemplo, que é o caso mais típico, com o curso de Ciências Contábeis, nesta área nós não vamos fazer qualquer tipo de aproveitamento do curso do Brasil. Então, as pessoas vão ter que ir a uma universidade portuguesa fazer esta área. E como estava aqui a mencionar, nesta área quantitativa, dizemos 3 unidades, portanto, normalmente é isso que tem mesmo que acontecer.
é que as pessoas têm que ir a uma universidade portuguesa fazer 3 unidades da fiscalidade portuguesa. Já na área da contabilidade de gestão e na área da contabilidade financeira e relato, quase sempre conseguimos aproveitar totalmente, sem necessitar de mais nada adicional, o que foi feito no curso do Brasil, no curso de Ciências Contábeis. E, portanto, não pedimos mais nada. Pedimos só que nos apresentem o certificado do curso que fizeram no Brasil, para nós conseguirmos verificar que têm lá as disciplinas destas áreas e depois, então, o que é necessário é fazer as disciplinas de fiscalidade. E por isso é que eu estava a dizer há pouco, como têm que ir fazer disciplinas de fiscalidade, normalmente isso implica quase sempre, pelo menos, um ano letivo. É o que nós temos como... O ano letivo é um ano, como com certeza no Brasil também existe, o primeiro semestre, o semestre ou de inverno ou de verão, não é? Que normalmente se chama, e nós também nos organizamos em Portugal com uma configuração próxima. O primeiro semestre normalmente começa em setembro, em Portugal, em qualquer ano, em setembro, prolonga-se mais ou menos até janeiro do ano seguinte, e depois o segundo semestre começa no final de fevereiro, início de março, e prolonga-se normalmente até ao mês de junho ou julho de cada ano. As 3 disciplinas de fiscalidade, que são quase sempre necessárias fazer, elas distribuem-se em qualquer situação, distribuem-se entre o primeiro e o segundo semestre. Por isso é que eu digo que, para fazer estas 3 disciplinas de fiscalidade, é quase impossível conseguir fazer em menos tempo do que um ano letivo. A pessoa ou faz algumas dessas 3 disciplinas no primeiro semestre e mais as restantes, no segundo semestre, ou vice-versa, conforme às vezes começa no segundo semestre. Agora estamos ainda a falar no início de fevereiro. Podia dar-se o caso de uma pessoa que ouvia esta palestra e ia dirigir-se a uma escola e já podia começar a conseguir fazer disciplinas do segundo semestre, agora no início de março. Mas depois ainda faltavam as outras do primeiro semestre, que só ia começar a conseguir fazê-las a partir de setembro deste ano, no fundo, de 2022, mas que só iria acabar em janeiro de 2023. Portanto, seja a começar em setembro, seja a começar em março, normalmente fazer estas 3 disciplinas de fiscalidade, que é uma situação que vai ser necessária, normalmente não se consegue fazer só num semestre. Não consigo sequer agora encontrar um exemplo de uma situação que fosse possível essa situação. Esta página que eu estou aqui a mostrar é uma área no sítio de internet da Ordem, aqui à mesma, na inscrição, depois na área habilitação académica, há uma lista de critérios que apresentam uma lista de cursos em todo o Portugal, digamos assim, aqui encontramos cursos espalhados por todo o Portugal, em que estes cursos nós sabemos que seguramente eles têm as tais 3 disciplinas de fiscalidade para fazer. Portanto, se eu me dirigir a qualquer um destes, eu sei que tenho lá as disciplinas de fiscalidade necessárias para corresponder aos critérios da Ordem na área da fiscalidade portuguesa. E, portanto, quase sempre é por aqui, na verdade, que se deveria começar. E o exemplo, então, seria, primeiro aspecto, a pessoa entrar em contato com a Ordem, enviando um e-mail com a apresentação da sua formação base no Brasil. Como eu disse, eu tenho estado aqui a usar de forma muito repetida o curso de Ciências Contábeis do Brasil, mas, no caso, podem ser pessoas com formação superior na área da administração, gestão, economia, também pode ser. A única questão que nós temos de experiência é que, se for o curso de Ciências Contábeis do Brasil, aquelas 2 áreas da contabilidade financeira e da contabilidade de gestão praticamente está dada. Já está feita, já vem daí e nós não vamos pedir mais nada. Vamos pedir a área da fiscalidade, como eu estava a dizer. Mas se for de outra área, também é possível, segundo o nosso estatuto, é possível uma pessoa que seja da área da economia ou da área da administração. Só que o que vai acontecer é que, provavelmente, para além da área da fiscalidade, como não é o curso de Ciências Contábeis que tem aquelas características todas já definidas, vai ter que, se calhar, também fazer mais, para além das 3 áreas da fiscalidade, mais algumas áreas em Portugal, pertencentes ou à área da contabilidade financeira e relato, ou à área de gestão, ou das 2 até. Portanto, o caso típico é quem vem do Brasil com o curso de Ciências Contábeis
normalmente, e atenção, já houve casos em que nós tivemos que verificar que também teve que ir fazer mais uma disciplina na área da contabilidade de gestão ou na área da contabilidade financeira, já houve casos desses, mas a grande maioria, eu poria assim em 98% dos casos, a pessoa que faz o curso de Ciências Contábeis no Brasil, quando chega a Portugal e quer avançar com este processo de inscrição na Ordem dos Contabilistas Certificados, já não tem que fazer disciplinas na área da contabilidade financeira e relato, nem na área da contabilidade de gestão ou gerencial. Tem que fazer, sim, normalmente 3 disciplinas na área da fiscalidade num estabelecimento de ensino superior em Portugal. E para identificarmos isto, como eu estava a dizer, a melhor forma é sempre tirar uma digitalização do seu curso do Brasil. Nesta fase, ele nem sequer tem que estar apostilhado, nem nada, basta só, se eu estou no Brasil, tiro uma digitalização do meu histórico, do curso que eu tirei, e envio para a Ordem, por e-mail, para o endereço geral@occ.pt, e começo logo. Esta é a primeira abordagem, é aquela que acho que é a mais adequada sempre. Eu tenho um curso no Brasil, ainda não tratei de nenhum processo de reconhecimento, ainda nada, mas logo a primeira coisa, se eu estou interessado nesta matéria, é tirar uma digitalização do meu histórico do Brasil, normalmente é o curso de Ciências Contábeis, mas pode ser outro qualquer, e envio para a Ordem. Porque a Ordem faz a primeira leitura, nessa primeira leitura vai logo praticamente conseguir dizer, ok, você nestas áreas já não precisa de fazer mais nada, só precisa de fazer fiscalidade. A partir daí, também na resposta, vem logo também a informação, também tem que tratar do processo de reconhecimento académico, mas provavelmente o que você deve fazer, e porque vai provavelmente durar mais tempo a fazer, é dirigir-se à situação para fazer as disciplinas de fiscalidade. E, portanto, o que deve fazer logo a partir desse momento, desse primeiro contacto com a Ordem, é depois contactar um estabelecimento de ensino superior português, para perceber como é que eu posso ir fazer as disciplinas de fiscalidade. Ao mesmo tempo, enquanto está a fazer a disciplina de fiscalidade, depois, sim, pode tratar do processo de reconhecimento, porque, sendo necessário, é um processo que pode ser feito ao mesmo tempo. E a nossa experiência é que, às vezes, como nós organizamos as nossas respostas com pontos, tem que pedir o reconhecimento, tem que fazer as disciplinas e por aí fora, às vezes temos casos de pessoas que acham que a primeira coisa a fazer é o reconhecimento, e então estão ali a fazer o reconhecimento e enquanto estão a fazer o reconhecimento podiam estar também já a fazer as disciplinas de fiscalidade e não estão, porque estão à espera, pronto, e pode-se perder ali algum tempo. Portanto, a nossa recomendação é entrem em contato com a Ordem por e-mail, apresentem o seu caso particular, porque pode haver pequenas diferenças. Eu sei que o curso de Ciências Contábeis é muito parecido em todas as universidades do Brasil, porque faz parte de um padrão que é definido pelo próprio Ministério da Educação brasileiro, mas mesmo em alguns detalhes, às vezes há pequenas diferenças e essas pequenas diferenças podem determinar que a Ordem entenda que não estão previstos todos aqueles resultados de aprendizagem que eu vos estive aqui a mencionar e como tal, às vezes pode haver situações em que nós chegamos à conclusão que tem mesmo assim não só a fiscalidade, mas é, como disse, da nossa experiência, 98% dos casos de quem faz o curso de Ciências Contábeis no Brasil, depois não tem já que fazer disciplinas desta área da contabilidade financeira e relato, nem da área de contabilidade de gestão, apenas da fiscalidade. E pronto, o processo depois vai evoluir por aí, pela área da fiscalidade. A pessoa tem que fazer as disciplinas de fiscalidade e quando tiver as disciplinas de fiscalidade feitas, aí sim já estará em condições de pedir o processo formal de se apresentar com a inscrição. Claro que se espera que nessa altura também já tenha o reconhecimento académico, como eu disse, é feito por contacto com a Direção-Geral do Ensino Superior. Isso também é uma entidade que facilmente, através da internet, se escreverem Direção-Geral do Ensino Superior, se quiserem acrescentar a palavra Portugal, que é para fechar a pesquisa, e eventualmente reconhecimento, também usar a palavra reconhecimento, podem dizer Direção-Geral Ensino Superior Portugal Reconhecimento.
usando estas palavras na pesquisa, vão seguramente encontrar logo o sítio de internet da Direção-Geral e logo a página... Pelo Dr. Nelson, já coloquei também claro o link no chat, claro que sim. Da página do reconhecimento da DGS. Sim. Obrigado. E tem possibilidade depois de partilhar o link, não é? Isso. Muito bem. Sim, já partilhou, já partilhou. Muito bem, muito obrigado. É por aí, portanto, como eu digo, este processo tem que ser feito, mas como digo, não é prioritário em relação a quaisquer outros processos. Ele pode ser feito ao mesmo tempo e o meu conselho é que primeiro tratem da situação da fiscalidade, das disciplinas de fiscalidade. Primeiro entrem em contato com a Ordem, mandem um e-mail com o vosso caso particular do curso que tiraram no Brasil, o curso superior, muitas vezes é o de Ciências Contábeis, mas podem ser outros, da área das empresas, empresarial e algo parecido, gerência de empresas e por aí fora. Mandem essa informação para a Ordem, porque a partir daí, de facto, a Ordem vai-vos indicar se tem... Fiscalidade tem que fazer sempre, isso é seguro, não há volta a dar. Venham mas depois, se têm ou não que fazer mais alguma disciplina, é importante saber logo, porque se vão fazer fiscalidade, porque já sabem que têm que fazer, mas depois chegam à conclusão que ainda têm que fazer mais qualquer coisa, se calhar perderam a oportunidade inicial, na fase inicial em que estão a contactar com os estabelecimentos de ensino superior, pediram para se inscreverem em fiscalidade e depois, afinal agora também tenho que me inscrever em mais uma disciplina. E já vão tarde, depois se calhar já não estão no ano letivo e só passa para o próximo ano letivo e, portanto, isso é de evitar essa situação. Por isso, o primeiro contacto que nós recomendamos sempre é um envio muito simples, não é preciso nenhum formalismo, que não seja uma imagem do vosso histórico curricular obtido no Brasil, relativamente, normalmente é o curso de Ciências Contábeis, mas pode ser outro qualquer, e nós vamos fazer essa leitura e depois vamos indicar que disciplinas é que devem fazer, para além da fiscalidade. Normalmente, no curso de Ciências Contábeis, não é preciso mais nada do que para além da fiscalidade. E o processo de reconhecimento académico pode ir sendo feito ao mesmo tempo. E como é um processo até provavelmente mais curto do que um ano letivo, que é normalmente o necessário para fazer as tais 3 disciplinas de fiscalidade, podem fazer mais tarde. Claro, devem consultar a Direção-Geral do Ensino Superior, porque não é um processo que sejamos nós Ordem a fazer, tem que se dirigir a outra entidade, mas não precisa, não é o que eu queria mesmo dar a ideia, e creio que já passei essa ideia, é que não é uma ordem sequencial, vocês não precisam de ir primeiro obter o reconhecimento, podem fazer ao mesmo tempo várias coisas. Pronto. Depois, o processo, diria que evolui por esta via, como eu apresentei inicialmente, e quem garantir a base académica, ou seja, o grau académico e as competências técnicas nas várias áreas, também sempre e só, às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso ir tirar um curso de formação ou algo parecido? É diferente. Estas áreas e as competências técnicas que eu estive a falar, elas de facto só podem ser obtidas nos estabelecimentos de ensino superior. Não pode, vocês vão ouvir falar seguramente de entidades que dão cursos de formação, cursos de contabilidade, cursos disto, aquilo, mas é diferente. O que nós chamamos de cursos de formação é diferente dos cursos de grau académico. E aquelas competências que eu estava a falar da fiscalidade, da contabilidade financeira e da contabilidade geral para o processo de inscrição na Ordem só podem ser obtidas em cursos que em Portugal se chamam licenciaturas, mestrados ou doutoramento. Portanto, as pessoas, eu fui fazer o curso na empresa A ou na empresa B, esses não vão dar, depois não vão dar. Portanto, é importante aquela situação que eu estava sempre a dizer de um envio do caso particular, porque na aplicação destes critérios, cada caso particular pode ter ligeiras diferenças. É sempre difícil fazer esta apresentação para dar a ideia de uma situação geral, e é assim, eu estou a tentar o meu melhor, e se calhar estou a demorar muito tempo. Por acaso, na verdade, eu não tinha conversado aqui com a organização sobre que tempo é que estariam a prever que esta sessão pudesse demorar, mas ela já estará... Desculpe interrompê-lo.
mas realmente a sessão nós previmos mais ou menos 1h30, né? Certo. Nós queremos deixar ainda um espacinho para perguntas. Claro, é verdade, é verdade. Portanto, eu vou tentar só ser mais rápido agora, porque depois creio que uma série de questões podem surgir nas perguntas que venham. E, portanto, o que é que se passa? Existe a necessidade de garantir a base académica, foi tudo o que tivemos a falar até agora. O processo depois segue com a apresentação do pedido de inscrição na ordem. Eu venho à ordem, hoje em dia não preciso de vir, posso fazer o meu processo de inscrição por e-mail, posso apresentar o processo de candidatura todo por e-mail, eu nem preciso vir fisicamente à ordem. Mas estão sempre convidados a vir a qualquer à sede, que é em Lisboa, ou, como eu há pouco mostrei o mapa de Portugal, em todos os nossos distritos temos uma representação da ordem e, portanto, também é possível apresentar os processos de inscrição fisicamente nas representações da ordem. Depois de apresentar o processo, a regra geral diz-nos que a pessoa vai fazer um estágio. Existem algumas vias de não ter que fazer estágio. E isso estão aqui a perspectiva de a pessoa ou tem experiência ou faz um projeto de simulação empresarial. Aqui a experiência também, mais uma vez, é uma situação que muitas das situações, a pessoa, se tem a experiência do Brasil, se é membro da ordem do Conselho Federal, tem experiência, quase seguramente tem experiência. Mas, mais uma vez, aqui esta experiência é uma experiência que terá que estar demonstrada que foi executada em empresas de Portugal. Portanto, com o acompanhamento dos contabilistas, membros da Ordem dos Contabilistas Certificados. Mais uma vez aqui, infelizmente, nós não estamos a poder aproveitar a experiência obtida no Brasil para este processo. Então, a regra geral é que a pessoa, garantindo toda aquela formação de base, avança com a candidatura, mas nesse processo já deverá ter falado com um contabilista para poder avançar com um processo de estágio profissional que tem a duração entre 4 a 5 meses. É porque é necessário garantir 800 horas de estágio. Depois, existe também aqui uma figura da simulação empresarial, da qual eu vou também falar e vou ter que associar ao cenário anterior. Que a situação é assim, quem quiser, e quase sempre é muito interessante para quem vem do Brasil, por exemplo, quando a pessoa vai fazer as 3 disciplinas de fiscalidade, porque tem sempre que fazer, não há volta a dar, já mencionei há pouco, tem sempre que fazer, pode ser útil, porque a pessoa já está lá a fazer as disciplinas, inscrever-se num projeto de simulação empresarial. Existem algumas escolas, não são todas as que estão aqui, nem todas têm isso, mas quando a pessoa se for inscrever nas disciplinas de fiscalidade, quando entrarem em contacto com uma escola para fazer as disciplinas de fiscalidade, pode logo perguntar a essa escola se tem a disciplina de simulação empresarial que permite não ter que fazer o estágio da profissão, no acesso à profissão da Ordem dos Contabilistas. E isso pode ser uma coisa muito interessante, porque eu posso estar a fazer as disciplinas de fiscalidade e, ao mesmo tempo, posso estar a fazer a disciplina de projeto de simulação empresarial na escola. O que é que isso me garante? Garante-me que quando eu fizer as disciplinas de fiscalidade, que é uma das necessidades para a base académica, eu, ao mesmo tempo, se fizer a simulação empresarial, depois, quando me for inscrever na ordem, já não preciso de fazer estágio. Já fiz a simulação empresarial. Portanto, isto pode ser muito interessante, é especialmente interessante para quem está nesta situação de vir de fora de Portugal, neste caso do Brasil, ou até de qualquer outro país, como está obrigado a fazer as disciplinas de fiscalidade e como quase sempre vai ter que ficar ali um ano letivo a fazer as disciplinas de fiscalidade, pode, se for o caso, de escolher a escola que tem o projeto de simulação empresarial, faz ao mesmo tempo. Atenção, porque esta é uma situação que esta não é obrigatória. Enquanto que as disciplinas de fiscalidade é sempre obrigatório, se eu não tiver a disciplina de fiscalidade, o processo fica por aí, eu não consigo avançar com a candidatura. Já o projeto de simulação, ele não é obrigatório. Eu posso fazer as disciplinas de fiscalidade e depois querer me inscrever fazendo o estágio. Faço o estágio a partir daí. Mas a questão que se coloca muitas das vezes é que a pessoa diz: mas se eu vou ficar um ano a fazer as 3 disciplinas de fiscalidade, a pergunta surge logo: eu posso começar já um estágio nesta altura? Não, as regras não deixam que a pessoa comece o estágio enquanto está a fazer as disciplinas de fiscalidade.
O estágio profissional, acompanhado por um membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, só pode começar depois das disciplinas de fiscalidade. Então, o que é que eu posso fazer entretanto? De facto, existe esta possibilidade. Enquanto eu estou a fazer as 3 disciplinas de fiscalidade, algumas escolas têm um projeto de simulação empresarial. Então, aí sim eu posso estar a fazer as disciplinas de fiscalidade e, ao mesmo tempo, este projeto de simulação empresarial que é feito na própria escola, onde está a fazer a disciplina de fiscalidade. E aí sim, no fim, quando termino as disciplinas de fiscalidade, também terei seguramente terminado o projeto de simulação empresarial e com este projeto eu vou poder pedir a dispensa de estágio no processo de inscrição. Pronto. E então, se eu estiver nessa situação, que fiz as disciplinas de fiscalidade e fiz o projeto de simulação, então isto são informações que estão no nosso site sobre o estágio, como é que funciona o estágio, como é que eu devo contactar um contabilista para ele ser o meu orientador de estágio, mas também aqui no 3.7 e 3.8 tem a ver com aquele projeto de simulação empresarial que eu estava a falar há pouco. E, finalmente, o exame. As pessoas, todos os candidatos à ordem, têm, de facto, de fazer exame profissional. O exame é composto pelas matérias de contabilidade financeira e relato, contabilidade de gestão, fiscalidade e também ética e deontologia. E, de facto, o processo, na verdade, termina aqui. Uma pessoa que faça a inscrição na ordem e que passe por todas estas verificações prévias que eu estive a mencionar e que faça o exame da ordem e que passe no exame, torna-se membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Pronto, na prática é isto, o site é este, já vos mencionei há pouco no início, as regras de inscrição, aqui podem aceder às legislações, é sempre importante também ler a legislação, ter conhecimento de quais são as regras legais de acesso à profissão, e depois também tem os formulários de inscrição, sendo que hoje em dia, de facto, os formulários são basicamente estes, onde a pessoa pode escrever o nome e os dados, e depois, se quiser fazer a inscrição por e-mail, como eu estava a dizer, é só uma questão de digitalizar este preenchimento que a pessoa fez e assinou, e depois envia por mail. Hoje em dia o pagamento também pode ser feito, existem pagamentos associados à inscrição, normalmente o pagamento será ou 300 euros ou 400 euros, conforme, por exemplo, se a pessoa já fez aquela simulação empresarial que eu estava a mencionar, o valor de inscrição é 300 euros, se a pessoa ainda vai fazer o estágio, como há uma taxa de 100 euros associada ao estágio, o valor é 400 euros. Pronto, basicamente são estes dois valores de inscrição na ordem. E na essência, depois temos aqui na área de inscrição todo um conjunto, desde as perguntas frequentes que eu falei há pouco, as regras, que são a legislação e os regulamentos, os formulários, as listas, onde eu há pouco também já mostrei aquela lista onde a pessoa pode fazer as disciplinas de fiscalidade, é aqui, e depois tem também uma indicação das datas dos próximos exames, normalmente todos os anos, no início do ano, apresentamos 3 datas de exames, a ordem faz 3 exames por ano, e também aqui nessa área vamos poder também encontrar os enunciados anteriores. A pessoa, nós temos aqui muitos enunciados desde 2005, exames que vamos fazendo desde 2005, mas quem se quer preparar para o nosso exame, o meu conselho é que veja só, no limite, os 2, 3, no máximo 4 exames anteriores, porque tudo o que seja anterior a isso já vai estar desatualizado com legislação fiscal de outros anos e mesmo legislação contabilística que já não existe. Portanto, o nosso conselho, quando a pessoa quiser olhar para os exames anteriores, olhe só para 2 ou 3 exames anteriores, não vale a pena olhar, porque os exemplos serão por aí. E pronto, eu vou deixar aqui, este é o meu nome, o meu cargo, sou assessor da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e como digo, eu deixo-vos aqui este endereço geral, como é óbvio, eu também tenho um endereço pessoal, como todos temos um endereço pessoal, mas eu deixo-vos a indicação muito concreta, é que este nosso endereço geral da Ordem é o único, e isso eu dou-vos a garantia disso, é o único que garantidamente vocês conseguem obter resposta a um e-mail que enviem para aqui. Sempre que enviam um e-mail para aqui, há uma garantia de obter uma resposta. Se, por exemplo, enviassem para o meu e-mail pessoal ou para outro e-mail qualquer,
esse e-mail é um e-mail pessoal em que eu é que decido, eu, Nelson, é que decido se respondo ou não respondo. Eu tento responder, mas às vezes posso perder o e-mail, pode ficar perdido no meio de outros e-mails. Agora, este endereço geral, @occ.pt, que está aqui, está associado a um mecanismo automatizado feito pela Ordem dos Contabilistas Certificados que garante sempre que há resposta ao e-mail. Por isso é que eu deixo este endereço como endereço de contacto, porque nós estamos, de facto, por este endereço, é o único que nós conseguimos garantir que sempre que há um envio para aqui, há a garantia de uma resposta ao e-mail que foi feito. Por isso, acho que é o endereço ideal para vos deixar. E se calhar, agora vou parar aqui o compartilhamento e vou deixar aqui algum espaço para algumas perguntas que queiram colocar. Dr. Nelson, nós agradecemos imensamente pela excelente exposição. Eu mesmo tinha algumas dúvidas que já foram totalmente esclarecidas e tenho ainda alguma questão que eu vou deixar para o final, se tivermos tempo, porque eu gostaria de deixar o espaço aberto agora para os nossos participantes e para as nossas participantes. Por favor, quem tiver dúvidas pode ligar o microfone, fazer diretamente ao Dr. Nelson, ou então pode escrever no chat que eu leio aqui e o doutor responde. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Dr. Nelson, eu vi que o senhor trouxe bem o cenário entre o contador certificado e o auditor. E o papel do controller? Geralmente aqui no Brasil é a contabilidade gerencial. Geralmente aqui, muitas vezes é adotado por um contador, mas pode ser também alguém da administração, pode ser alguém da economia. Como é em Portugal esse papel do controller e qual é o papel da controladoria nas empresas em Portugal? Alexandre, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, é aquela apresentação inicial que eu estava a dizer de um conjunto de atividades que são de livre contratação. São, de facto, de livre contratação. É uma área muito importante nas empresas, especialmente naquelas empresas de maior dimensão, claro, aquelas que têm maior complexidade e volumes de negócios e tudo mais, é um papel fundamental. Existe seguramente essa figura e é exercida essa profissão num conjunto de empresas em Portugal. Só que é, de facto, de livre contratação. Ou seja, a administração dessa empresa vai seguramente fazer um processo de recrutamento e vai escolher a pessoa que entender. Se acharmos que é uma pessoa, e agora sem qualquer desprimor à área que eu vou dizer, que tirou uma formação em farmácia, os medicamentos, estudou os medicamentos, mas por alguma razão demonstrou grandes capacidades em fazer controle de gestão ou algo parecido, é de livre contratação. Ou seja, qualquer pessoa pode ser... Lá está que a pessoa em Portugal, se eu tiver a zeros, se eu quiser contratar alguém para essa área, seguramente será ou um membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas ou um membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, porque quase de certeza essa pessoa teve formação nessas áreas da controladoria e, portanto, agora é de livre contratação. De facto, não há uma regulamentação expressa. As empresas necessitam de profissionais nessa área. Seguramente os profissionais mais adequados são membros da Ordem dos Contabilistas Certificados ou são membros da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, mas não é obrigatório que sejam. Portanto, não há uma obrigação. Obrigado. Olá, boa tarde, doutor Nelson, tudo bem? E a todos, novamente. O senhor falou nessa questão toda de regularização, de como poder fazer parte dos contabilistas certificados, e no início o senhor mencionou assim, que não há uma ligação direta para poder fazer parte dos contabilistas certificados, né? Por exemplo, como a carteira de habilitação, né, que é a carta de condução, quem já tem carteira no Brasil, como exemplo, aqui você pode trocar a carteira e tal. Teria algum interesse nesse sentido, em relação à nossa área contabilista, de forma a viabilizar, né, esse processo para a gente poder fazer parte da ordem, né, do OCC,
de forma assim mais direta, de forma que não levasse tanto tempo, como o senhor mencionou? Claro. Sim, obrigado, Janson, pela pergunta, e é verdade, e isso é uma figura, essa fórmula de reconhecimento mútuo profissional entre as organizações, em que nós temos, de facto, uma relação já de longa data, já de décadas, com os representantes da profissão no Brasil. Existia um evento, agora já há alguns anos que não se organiza, mas chamava-se Pro Latino, que era feito um ano em Portugal, um ano no Brasil, e tinha a participação dos representantes dos profissionais. Esse Pro Latino e outros contactos que temos feito até à data tem sido sempre mais na lógica de conhecermos melhor a realidade de cada um. Mas não tem chegado ao ponto de se avançar para um processo concreto de se estabelecer uma via de um reconhecimento profissional mútuo. É de facto necessário que isso aconteça. Já ao longo destes anos todos, e eu posso dar a perspectiva de que, e mesmo muito mais recentemente, vamos tendo a ligação dos representantes das profissões, quer do Brasil, quer de Portugal, a falar cada vez mais sobre vários assuntos, e já estamos a incluir esta questão do reconhecimento profissional mútuo nas nossas conversas cada vez mais. Elas já existiam, mas agora de forma cada vez mais concreta. Mas até à data, visto porque o que é que se passa? Na verdade, a nossa legislação, e eu também creio que a legislação no Brasil, ela não é diretamente produzida pelos próprios representantes da profissão. Em Portugal, é o Parlamento português, são os deputados de Portugal que criam a lei que organiza e que regula a profissão em Portugal, e que suponho que no Brasil também é com leis nacionais que se faz a regulação da profissão no Brasil. E, portanto, às vezes não é só da vontade dos representantes profissionais. Essa vontade, de facto, é importante existir, mas depois há alguns bloqueios, por exemplo, legais da lei, para garantir essa possibilidade. Não são bloqueios intransponíveis. Agora, são coisas que não têm sido possível garantir de forma muito rápida e direta. Isto para dizer que é, de facto, uma ideia que ela tem estado presente nos nossos representantes, quer os representantes do Brasil, quer os representantes de Portugal. Agora, ainda não chegámos a um modelo, a uma fórmula de aproximação tal que tenha resultado nesse processo. Nós temos isso em mente, aliás, até na preparação desta minha apresentação aqui, soube que há muito pouco tempo o Conselho Federal de Contabilidade do Brasil elegeu um novo presidente. Tem um novo presidente há coisa de muito pouco tempo. Não sei, são 15 dias no máximo, ou algo parecido. Foi eleito o novo presidente e tomou posse o novo presidente. E a nossa bastonária participou da cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Lá está, são estes momentos que vão continuando a manter a ligação próxima. Este assunto, ele já está na mesa, ele já foi posto na mesa. Como é que ele vai evoluir? Eu, neste momento, de facto, não tenho dados. Há essa perspectiva. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer, olha, há um protocolo que já foi assinado e é muito simples. É assim, é assim, é assim. Está feito. Mas, como viram, a minha apresentação acabou por durar não sei quanto tempo. Eu não contei, 40 minutos, uma hora quase, sobre uma coisa que parece simples, mas que tem, neste momento, de facto, ainda requer um conjunto de especificidades que são importantes e, às vezes, espalhando uma pequena coisa, ficamos limitados no evoluir desse processo. Era muito mais fácil eu, com o meu cartão de membro da Ordem dos Contabilistas, chegar ao Conselho Regional e dizer, aqui está, e agora acione-se o protocolo e avance com o processo. E vice-versa, não é? Uma pessoa que tenha a carteira profissional emitida normalmente por um Conselho Regional de Contabilidade. Eu vejo muitas carteiras, porque nesses contactos por e-mail que eu recebo quase todos os e-mails que são relacionados com esta matéria de inscrição
chegam primeiro a mim, eu depois distribuo por alguma equipa de análise que tenho, mas chegam quase todos a mim, e muitos vêm, de facto, com o histórico do curso, normalmente as ciências contábeis, mas também, como não sabem, e pela via das dúvidas, enviam também uma cópia da cédula profissional que têm no Brasil, o que é legítimo, só que, infelizmente, nós neste momento temos que responder que não é um elemento que vá ser tido em conta para o processo. A minha pergunta ia exatamente no sentido do Janderson também, se havia já alguma negociação adiantada em relação a um possível protocolo entre o Conselho Federal Brasileiro e a OCC. Temos sim, histórico disso, temos na mesa momentos em que já nos sentámos a falar especificamente desta questão do reconhecimento mútuo dos profissionais do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil. Temos, de facto, casos concretos, mas por alguma razão, eu neste momento não tenho dados concretos de justificar qual a razão, não houve ainda possibilidade de evolução concreta, mas que a conversação, o tema reconhecimento mútuo profissional entre os membros dos Conselhos Regionais do Brasil e os membros da Ordem dos Contabilistas Certificados já chegou à mesa, já tem propostas, mas ainda não tem evolução concreta. Neste momento eu não... Sim. Perfeito. Eu vi que existem cerca de 68 mil profissionais em atividade no país atualmente, né? Tem algum dado relativo a percentual de imigrantes que estejam dentro desses profissionais? Eu sei que é possível apurar uma estatística, talvez consultando a nacionalidade ou algo parecido, mas eu não, em termos públicos, por exemplo, eu mencionei há pouco que nós temos o nosso relatório de contas e que apresenta aqueles dados demográficos das idades e do sexo, por exemplo, do género, mas de origem, nacionalidade, outras nacionalidades que não a portuguesa, que sejam membros da Ordem, eu creio que nós não estamos a fazer divulgação nesse sentido. Mas eu creio que se a Casa do Brasil, por exemplo, quiser nos perguntar isso, eu creio que nós teremos condições de apurar e responder essa informação. E pela sua experiência no terreno na área profissional, há muitos profissionais brasileiros em atividade agora, na área da contabilidade? É assim, a minha experiência é a experiência do primeiro contacto, não é? Como eu estava a mencionar. Eu recebo, provavelmente, por mês, no mínimo 5 a 20 pedidos de informação atualmente. Se calhar já foi menos ou mais, enfim, mas eu vou dizer agora que provavelmente não creio que haja nenhum mês que na minha caixa de correio não estejam 5 perguntas a 20 perguntas por mês de pessoas que têm interesse em saber mais sobre este processo e que são oriundas e têm informação e até eventualmente são membros do Conselho Regional Brasileiro. E posto isto, nós damos toda a informação e vamos percebendo que há pessoas que avançam estas fases todas, vão para fazer a fiscalidade e por aí fora. Mas depois há um momento que, da minha parte, eu desligo-me do processo, em que a pessoa depois avança para a candidatura, apresenta a candidatura, vai fazer o exame e eu, sinceramente, deixo de acompanhar se a pessoa acabou por se inscrever ou não como membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Eu sei que, ao longo dos tempos, têm-se inscrito. Agora, números, neste momento, eu não tenho dados. Mas é como digo, eu creio que a Casa do Brasil tem toda a legitimidade, interesse, e nós teremos toda a possibilidade de, sendo possível, eu creio que não creio que vá ferir nenhuma norma de dados pessoais ou algo parecido, dar uma informação mais ou menos, portanto, anonimizada, sem dizer quem, mas sem números gerais ou percentuais de pessoas que possam estar relacionadas com o facto de também serem oriundos do Brasil. Enfim, se calhar é só por aí que conseguimos. Há casos, a maior parte dos casos são pessoas que já vêm com formação. Também tenho assistido a pessoas que tiraram o curso no Brasil há muito pouco tempo e nem sequer avançaram para o processo de inscrição no Conselho Federal Brasileiro e avançam para o interesse em inscrever-se cá em Portugal. E, portanto,
nem sempre ser de origem do Brasil determina que tenha passado pelo Conselho Federal Brasileiro, e nós isso dificilmente conseguimos saber que não seja, por exemplo, só com uma consulta, com uma entrevista ou um pedido de resposta a um inquérito que fizéssemos a todos os nossos membros, dizer, olha, você de facto é do Brasil, mas no Brasil também era membro do Conselho Federal, mas como não pedimos isso no nosso processo de inscrição, não é um dado que esteja passível de ser consultado. Neste momento, o único dado que é passível de ser consultado será, talvez, a nacionalidade, isso sim, isso nós apuramos, e, portanto, nesse sentido, poderá ser interessante consultar. Mas é como digo, eu creio que é a Casa do Brasil, se nos enviar, mais uma vez, para o endereço do e-mail, o endereço de e-mail, ou até mesmo, se calhar, pelos outros contactos que já estabeleceram, o diretor Álvaro Costa, que foi o primeiro elemento de contacto, se quiserem também entrar em contacto com ele para pedir isso, eu creio que é viável, pode ser interessante para vocês usarem também em algumas estatísticas. Sim, e a reciprocidade aqui é a mesma também. Estamos abertos a qualquer espaço que a Ordem dos Contabilistas Certificados necessitem para dialogar com a população migrante brasileira. Alexandre, e sem prejuízo de colocarem mais questões, eu vi aqui uma questão de uma pessoa, aqui mais acima, que já estará, eventualmente, a trabalhar cá em Portugal, e perguntava se teria que fazer estágio ou, visto que já trabalha num gabinete de contabilidade, se é possível não fazer estágio. Esta é uma das perguntas. Eu gostaria só daqui de juntar duas ideias. Uma, que acho que também pode ser interessante, talvez, até pode ser um preconceito meu ou algo parecido, não faço ideia, espero que não seja, mas pode ser interessante, pode ser uma forma de eu não estou dentro da vossa comunidade e posso estar aqui a falhar em alguma situação. Mas como eu já falei também há pouco daquele conceito da livre contratação, em que há algumas circunstâncias, e se calhar é quem colocou aqui a questão, eu acho que não consigo ver o nome da pessoa, só tem AG, se calhar foi a Ana Gabriel, não faço ideia. Eu acho que colocou de forma direcionada. Né? Diz, se já trabalho no gabinete de contabilidade. Pronto, não sei se é o caso pessoal ou não, mas pronto. Independentemente disso, o que é que se passa? De facto, uma das primeiras formas de chegar aqui a Portugal e entrar no mercado de trabalho poderá ser, e até se a pessoa já tem essa formação de contabilidade vinda do Brasil, poderá ser de imediato começar a trabalhar na contabilidade. Só que aqui a questão que se coloca é trabalhar não como contabilista certificado, que é todo aquele enquadramento que nós tivemos a falar e que implica inscrever-se na Ordem dos Contabilistas Certificados, mas poderá ser parte da equipa de uma empresa de contabilidade, cá em Portugal. E isso já está naquele domínio que eu estava a falar há pouco, da livre contratação. Ou seja, uma empresa de contabilidade em Portugal seguramente tem lá uma pessoa que é membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, não há outra forma. De facto, uma empresa que preste serviços de contabilidade em Portugal tem que ter sempre uma pessoa ligada via membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, isso é sempre assim, mas quem lá trabalha não tem que ser todos membros da Ordem dos Contabilistas Certificados. E, portanto, nessa perspectiva, eu creio que é uma via interessante de uma pessoa poder, desde logo, se já vem com formação de contabilidade, se já tem a experiência de ser contabilista no Brasil, pode dirigir-se de imediato a uma empresa portuguesa que a típica será a empresa que presta serviços de contabilidade, mas também pode haver outras empresas que tenham departamentos de contabilidade e que não sejam a chamada empresa de contabilidade. Nós cá em Portugal costumamos chamar gabinete de contabilidade. Mas podemos estar aqui a falar, por exemplo, vou agora chamar aqui uma fábrica de sapatos, vou chamar assim, uma fábrica de sapatos, mas que tem lá é tão grande que tem lá um gabinete, um departamento de contabilidade lá dentro, com contabilistas. Claro está que deve quase seguramente ter uma pessoa que é membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, mas pode ter uma equipa de 6, 7 pessoas em que pode ter interesse. Aliás, eu costumo dar este exemplo. É muito interessante, no meu entender, haver uma pessoa do Brasil, com experiência em contabilidade no Brasil,
sendo até membro, por exemplo, de um Conselho Regional de Contabilidade, pode ser muito interessante para alguns empresários portugueses que, por exemplo, estejam em perspectiva ou já estejam em perspectiva de trocas comerciais com o Brasil. Claro que Porque, sim. para todos os efeitos, podem, desde logo, estar a contratar uma pessoa que já tem experiência do mercado brasileiro, até na vertente contabilística e dos impostos brasileiros também. Isso pode ser muito interessante. Portanto, essa perspectiva da contratação de quem é que eu quero contratar para a minha empresa, existe sempre aqui um grande espaço de liberdade, que é, eu contrato quem eu quiser. Se eu achar que é útil contratar uma pessoa que vem do Brasil, ainda por cima com experiência na área da contabilidade e tudo mais, eu posso contratar. A única especificidade que obriga a ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados é já aquela fase em que a pessoa quer trabalhar quase por conta própria. Ela não precisa de estar presente dentro, integrar uma equipa, digamos assim. Ela já quer ser totalmente autónoma e responder e fazer as coisas pela sua autonomia. E, portanto, aí sim tem que passar por todo este processo da inscrição na Ordem dos Contabilistas Certificados. Mas às vezes a pergunta é esta. Eu chego a Portugal e tenho experiência e quero começar a trabalhar na área da contabilidade. Há uma grande oportunidade de trabalho. No meu entender, há uma grande oportunidade de trabalho, que é integrar uma equipa de contabilistas. Seja num departamento de contabilidade de uma empresa que não tem nada a ver com contabilidade, uma fábrica, uma loja, ou um grupo de lojas, uma coisa parecida, que tenha um departamento de contabilidade, seja aquela empresa típica que nós em Portugal costumamos chamar gabinete de contabilidade, que é uma empresa que presta serviços de contabilidade. Essas empresas podem ter no seu conjunto de trabalhadores pessoas que não são membros da Ordem dos Contabilistas Certificados. E podem ser portuguesas, fora de Portugal, brasileiras e por aí fora. E às vezes, de facto, a especificidade de eu ser brasileiro e ter conhecimentos da área da contabilidade vindo do Brasil pode ser muito interessante para determinados empresários. Portanto, numa empresa de contabilidade em Portugal, que por alguma razão comecem a receber clientes do Brasil ou com ligação ao Brasil, pode vir a ser, isto já me aconteceu em conversa com várias pessoas, dizer, eu estou no mercado, eu presto serviços de contabilidade, mas agora apareceu um cliente com ligações ao Brasil. E eu, ok, ele vai trabalhar cá em Portugal, vai ter que responder a uma série de coisas da contabilidade e dos impostos portugueses, isso eu estou à vontade, mas há aqui umas questões que ele está a colocar sobre ligações, importações e tudo mais, que eu tenho alguma dificuldade. Às vezes, nesse cenário, essas pessoas começam a perguntar, eu agora até dava-me jeito de ter alguém com algum conhecimento do mercado brasileiro. E essa pessoa não tem, nesse momento, de forma muito específica, ainda de ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Eu devo deixar sempre a nota de que quem entrar para esta área não deve deixar de querer vir a ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Porque, para todos os efeitos, é aquele cenário em que eu estou ou não estou limitado em alguma área de atuação. Se eu não for membro da Ordem, se calhar vou estar sempre limitado em alguma área de atuação, vou estar sempre dependente de alguém para fazer alguma coisa. Mas ainda assim, numa primeira fase, eu acho que é sempre muito interessante e pode também ser, e esta é a parte que eu diria, quase como que uma espécie de marketing pessoal, de tentar de promover a possibilidade de ser interessante e diferenciador eu ser brasileiro e eu ter uma formação obtida no Brasil e uma experiência profissional obtida no Brasil, que é estando... Onde é que eu quero chegar? Vamos lá ver aqui uma coisa. Às vezes também é uma pergunta que me colocam. Como é que é as oportunidades de trabalho em Portugal, nesta área da contabilidade? E não sei como é que cada pessoa faz, eu vou dar o meu exemplo e acho que não deve ser muito diferente na comunidade brasileira. Se eu quero procurar trabalho, às vezes vou ao jornal ver se está lá anúncios de trabalho, ou vou à internet, ou vou ao LinkedIn, não é? Hoje em dia, o LinkedIn, para tentar encontrar oportunidades de trabalho. E lá, o que é que acontece? Quase sempre, e essa é uma das situações que às vezes surge, quase sempre aparece lá ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.
nesta área, hoje em dia, é muito comum estar isso. Existem duas realidades que podem justificar isso. Uma é que a entidade precise mesmo de um contabilista certificado para assinar a contabilidade, para apresentar as declarações fiscais, mas a outra realidade normalmente é, bom, eu escuso estar aqui com muita conversa, porque se eu contratar o contabilista, a pessoa que é membro da ordem, eu já sei que ele tem um conjunto de características intelectuais e académicas que são interessantes para mim. Às vezes ele não precisa sequer do contabilista certificado por ser contabilista certificado. Ele sabe que se escolher um contabilista certificado, tem aquelas características. Portanto, é preciso estar, mas quase sempre, hoje em dia, se formos ao mercado de trabalho, encontramos que é preciso ser membro. Depois, o que justifica, às vezes, pessoas ou que vêm do Brasil ou coisa parecida, começam a olhar para o mercado de trabalho e dizem membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. E por isso, logo o passo seguinte que acabam por dar é então eu preciso ser membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Deixa-me ir contactar a Ordem para saber essa situação. Nem sempre esse é o... Pronto, é lógico, eu percebo, é lógico, e nós temos a porta aberta e, portanto, recebemos as perguntas e respondemos dentro dos nossos melhores conhecimentos, mas, normalmente, quando falamos de mercado de trabalho, em conceito mais aberto, apesar de dizer lá membro da Ordem dos Contabilistas Certificados, o que, no fundo, lá quer dizer é que a pessoa tenha uma formação na área da contabilidade e, às vezes, pode ser, para aquele cliente em específico, interessante que a pessoa até tenha formação do Brasil. Porque aquela empresa pode vir a ter relações comerciais com o Brasil, ou já tem, ou pode vir a querer abrir uma nova linha de mercado com o Brasil, e pode ser muito interessante. Portanto, este é um conselho que eu costumo dar quando falo com brasileiros, é exatamente esta realidade que comecem também por ver, nem sempre esta questão de ser obrigatório ser membro da ordem é a primeira coisa. Comecem, se calhar, por entrar no mercado de trabalho, até pode ser útil, e aquela pergunta que então estava ali a dizer, se eu já trabalho num gabinete em contabilidade em Portugal, não tenho que fazer estágio, é de facto uma das possibilidades, está nas regras de inscrição. Só que atenção, para isso ser verdade, para ser viável, a pessoa já tem que estar cá nessa realidade há pelo menos 3 anos. 3 anos. Pronto, não é... Portanto, neste caso, o que eu também costumo aconselhar é o seguinte, se a pessoa já está há 3 anos, sim senhor, segue as regras, ou se está há 2 anos, vamos imaginar que está há 2 anos, é só uma questão quase, como eu estava a dizer há pouco, para fazer a fiscalidade precisa de 1 ano. Portanto, se já está há 2 anos e vai avançar com o processo, vai fazer a fiscalidade, ao fim de ter feito a fiscalidade já tem 3 anos de experiência. Agora, se a pessoa está abaixo de 2 anos, normalmente eu diria que a melhor via, se calhar, é fazer a fiscalidade e depois avança com um estágio. Fala com uma pessoa de uma empresa de contabilidade em Portugal ou algo parecido e combina e vai fazer o estágio. O estágio, como é uma duração de 4 a 5 meses, anda ali, são 800 horas. A pergunta, de facto, também dizia quantas horas de estágio são exigidas. Eu há pouco já tinha dito e agora reafirmo. São 800 horas de estágio que têm que ser apresentadas como proposta de estágio por um contabilista português que vai acolher, neste caso, iria acolher uma pessoa que iria fazer estágio e que era brasileiro. Não há problema nesse sentido. A nacionalidade não é problemática. Como são 4 ou 5 meses de estágio, se a pessoa está ainda com menos tempo de estágio do que os 2 ou 3 anos, como eu estava a dizer, porque já trabalha cá em Portugal, o que eu costumo recomendar é, você já trabalha cá em Portugal, vamos há 6 meses, num gabinete de contabilidade, e tem este processo a decorrer, então você, quando chegar à fase do estágio, fale com o contabilista da própria empresa onde você já está a trabalhar hoje em dia, e ele organiza-lhe um plano de estágio para 4 ou 5 meses, e no fundo não tem que sair da empresa onde já está. A empresa onde já está, de facto, pode estar há 1 ano, por exemplo, mas como o regulamento da ordem pedia 3, a melhor forma seria, bom, eu estou há 1 ano, mas em vez de estar à espera de fazer 3 anos, eu avancei com uma proposta de estágio interna, que no fundo é uma questão é quase continuar o meu dia-a-dia do meu trabalho. E, portanto, quando apresentar a proposta de estágio, a pessoa vai fazendo aquele programa de estágio que apresentou durante aquele período e quando chegar ao fim faz um relatório de estágio e acaba de ficar com o estágio feito. E no fundo, o que eu estava aqui a conjugar é que de facto,
existe muito essa situação, a pessoa vem logo, eu sou contabilista no Brasil, então eu quero ser contabilista, membro da Ordem dos Contabilistas em Portugal. Isso, de facto, é uma situação que eu estou a dizer, ninguém deve deixar, no meu entender, na minha opinião, ninguém deve deixar de ter esse objetivo na sua cabeça. Porque é sempre, se não o for membro da Ordem, é sempre uma limitação que tem. Está sempre limitado, vai depender sempre de alguém. Mas acho que um dos primeiros passos possíveis é tentar procurar no mercado de trabalho quem é que possa ter interesse em trabalhar com essa pessoa. Porque pode haver, de facto, muito interesse. E aí, num determinado momento, a contratação é livre. É como eu estou a dizer, é o mercado de trabalho livre. Basta o interesse. Eu quero contratar o Jansson. O Jansson vinha ter comigo, eu tinha uma empresa e conversava com ele via que era uma boa pessoa e então, tudo bem, eu quero contratar e vou usar as características que ele tem e os seus conhecimentos e por aí fora. Agora, quando chegasse ao momento de dizer, olha, Jansson, toma a responsabilidade aqui desta contabilidade. Eu não podia fazer isso porque o Jansson ainda não era membro da Ordem. Mas, provavelmente, todo um conjunto de atividades e de características muito interessantes, se eu até tivesse os tais clientes ligados ao Brasil, o Jansson ia fazer um excelente contributo. Eu estou só a dar isto como exemplo, de ter a ligação ao Brasil. Mas nesse sentido, é uma das... agora, se calhar... Doutor Nelson, alguém com mais outra pergunta e eu vou... realmente eu peço que as pessoas sejam bastante breves, porque nós já estamos encerrando aqui o nosso tempo disponível para a sessão. Mais uma vez, doutor Nelson, a reciprocidade aqui da Casa do Brasil é proporcionalmente igual à tua incrível apresentação, conosco. Né? E a Ellen tem algo a dizer agora. Ellen, por favor. Exatamente, eu não poderia deixar de agradecer e mencionar que eu acho que nossos objetivos foram alcançados com essa apresentação, não só pela informação pormenorizada, mas também pelas dicas preciosas que o Dr. Nelson deu. Ellen, peço desculpa. É só um aspecto muito particular que eu espero que seja muito breve, que é o seguinte. É a realidade, como eu falei há pouco, dos gabinetes de contabilidade. Há também muitas pessoas com um espírito empreendedor, que vêm do Brasil e que já têm um negócio de contabilidade no Brasil, por hipótese, e querem também fazer um negócio de contabilidade em Portugal. Em Portugal, como eu estou a dizer, costuma-se chamar gabinete de contabilidade, mas a figura legal que está na lei é sociedade de contabilidade. Existe a sociedade de contabilidade. E o que é que eu quero dizer em relação a isso? De facto, na forma como Portugal tem as suas leis para abrir empresas, para criar empresas, qualquer pessoa do Brasil, de outro sítio qualquer, com formação em contabilidade ou sem formação em contabilidade, desde que tenha capital, pode abrir uma empresa para poder prestar serviços vários, inclusive serviços de contabilidade. Ora, o que é que se passa? Uma empresa que se proponha a prestar serviços de contabilidade em Portugal, de facto, vai estar sujeita também ao estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. Mas é como eu estou a dizer, na criação da empresa e no capital, os donos da empresa, vou chamar assim, os donos da empresa, nem sequer precisam de ser nem portugueses, nem formados em contabilidade, não existe essa obrigação. Mas depois, se a empresa quiser prestar serviços de contabilidade, há uma coisa que tem que fazer. É que tem que sempre contratar um membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Mas esse membro nem sequer precisa fazer parte da administração da empresa. É o que existe a chamada figura de diretor técnico. Essa pessoa tem que contratar pelo menos um diretor técnico para a empresa. Portanto, isto é para dizer que mesmo no acesso à parte empresarial, à parte de eu quero desenvolver um negócio na área da contabilidade, coisa que eu, por exemplo, já podia fazer no Brasil, estou habituado, quero fazer, estou no Brasil e quero estar em Portugal também neste negócio da contabilidade, do serviço de contabilidade. Ao nível formal das empresas, isto já é outro domínio, com certeza, mas como criar uma empresa e tudo mais, eu posso trabalhar todo o processo sem limitações de abrir uma empresa que presta serviços de contabilidade.
e não tenho restrições de capital, não tenho restrições que a administração tem que ter sócios ou administradores que sejam formados em contabilidade ou algo parecido. Isso não existe em Portugal. O que depois, se eu for uma empresa que me apresente no mercado como prestadora de serviços de contabilidade, o que eu tenho de facto que garantir, essa é a única situação concreta, é contratar um diretor técnico que será essa pessoa sim, membro da Ordem dos Contabilistas Certificados. Pronto, isto é só uma nota muito que eu também não queria deixar de dar. Muito obrigado, doutor Nelson. Obrigada.